Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, pastor na área de casais, na área de família, da Igreja Batista Betel de Umuarama. Nosso site é www.betelonline.com.br. Venha nos conhecer, conheça o nosso trabalho e Deus tem uma palavra para o seu coração nesse momento tão especial. Nós vamos falar sobre a temática o amor fraternal e a humildade. É uma segunda parte, um segundo momento, onde nós vamos trazer o exemplo de Jesus e que modelo Jesus nos traz para que nós possamos aprender e aplicar isso dentro do nosso relacionamento. Tanto a maneira como Jesus lidava com as pessoas, como também a postura de Jesus com relação à humildade e o seu amor pelas pessoas. O que ele fez por nós, qual foi a sua missão, o que isso tem a ver com os meus relacionamentos e com o amor entre pessoas, né? Entre amigos, entre irmãos, o amor fraterno. Então o tema é esse, amor fraternal e humildade, claro, nos referindo à humildade de Jesus de Nazaré. Presta atenção no que diz o versículo 3 de Filipenses capítulo 2. Paulo aqui fala aos irmãos em Filipos, uma igreja local que existia nessa determinada cidade. Por isso o tema é Filipenses, né? A carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha que lições preciosas nós podemos extrair desse texto da palavra de Deus. Nada façais por partidarismo. Ou seja, muitas confusões acontecem entre as pessoas quando as pessoas começam a dizer, eu sou do partido A, do partido B, eu gosto disso, o outro daquilo, e começam a brigar por futilidades, por coisas pequenas, puxando pessoas para o seu lado, ou rejeitando pessoas, segregando pessoas por pensarem diferente de si. Isso é o que a Bíblia chama de partidarismo. E na continuidade Paulo fala, ou vanglória, ou seja, o que promove o partidarismo, a separação entre pessoas, a segregação entre pessoas, a divisão entre quem pensa A, quem pensa B, quem desfaz do B porque pensa A. A estrutura que sustenta todo esse segregarismo, toda essa separação é a vanglória, ou seja, uma glória vã. Em outras palavras, a arrogância, a soberba, a altivez no coração das pessoas. Por isso que Paulo fala, nada façais por partidarismo, para mostrar para as pessoas que você é o bom, que você é isso, que você é aquilo, ou que a sua opinião é melhor do que as das demais pessoas. Não, cada um pode ter a sua opinião, cada um faz as suas escolhas, cada um tem, né, o seu tipo de perspectiva com relação à vida, e nós precisamos respeitar as pessoas apesar das nossas diferenças. Quem compreende a palavra de Deus entende que as diferenças, elas enriquecem os nossos relacionamentos, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. Os nossos amigos não podem ser igual a nós, podem pensar diferente de nós. E nem por isso nós vamos segregá-los ou separá-los ou maltratá-los por causa de uma estrutura interior que nós temos no nosso coração, chamado de vanglória, orgulho, soberba, arrogância ou altivez. O orgulho é um dos maiores destruidores de relacionamento. E por isso nós temos que lançar fora todo orgulho do nosso coração. A Bíblia Sagrada nos ensina a carregarmos a cruz, a negarmos a nós mesmos. Se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos seguir os seus passos, o seu modelo. E o modelo de Jesus, o estilo de vida de Jesus ensina a colocar o outro como prioridade e o eu em segundo plano. Nós não podemos ser egoístas, nós temos que ser altruístas. E por isso que Paulo fala, nada façais por partidarismo ou orgulho ou vanglória, glória vã, mas sim por humildade. Se compreendemos essas coisas que nós estamos destacando, nós vamos caminhar em humildade. Humildade do tipo de Jesus. Humildade é reconhecer quem é você do ponto de vista de Deus. E saber que o seu valor é tão valoroso e é tão importante quanto o outro que está do nosso lado. A outra pessoa, querida, é uma extensão de nós mesmos, porque nós somos humanos, nós fazemos parte da humanidade. O outro é um espelho de mim mesmo, da minha própria vida. Às vezes aquilo que eu detesto no outro é algo que, na verdade, eu sou frustrado e detesto em mim mesmo.
Porque o outro é um espelho de mim mesmo, o outro é uma extensão da minha própria humanidade. E eu preciso reconhecer isso com humildade, reconhecendo o outro, dando valor ao outro, priorizando o outro, não buscando os meus próprios interesses, mas colocando o meu eu em segundo plano e o outro em primeiro plano no meu coração. É isso que Jesus fala aqui através do apóstolo Paulo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, que a gente tem um olhar como coiguais, como pessoas igualitárias, com a mesma importância diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não trata, esse aqui é o mais queridinho, esse aqui é o desprezado, esse aqui é o legal, é o bacana e esse aqui é o que eu não gosto. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos trata como coiguais, Deus nos trata com igualdade. E nós precisamos também ter isso dentro dos nossos relacionamentos. Isso é humildade. Reconhecer o valor do outro e reconhecer o meu próprio valor também em Deus. Que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, que o nosso olhar não seja de cima para baixo, desprezando o outro, como se o outro fosse inferior a mim ou menor do que eu. Não, pelo contrário, que sejamos coiguais. E se possível for, dentro dessa humildade, até considerarmos os outros superiores a nós mesmos, com humildade, com o coração singelo, com o coração aberto para aquilo que Deus quer nos ensinar através das outras pessoas. Paulo continua dizendo no versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tem muita gente que só se preocupa com aquilo que é seu. Só se preocupa com aquilo que pertence a ele e não se preocupa com o outro, muito menos com as coisas dos outros. Querido, nós precisamos ter um olhar para o outro e cuidar também das coisas do outro também, não só das nossas. Pararmos com esse egoísmo, pararmos de achar que o mundo tem que girar ao nosso redor, que o centro do universo somos nós. Não, o centro do universo é o Senhor Jesus. Quem é cristão é cristocêntrico, ou seja, tem Jesus no centro da sua vida e do seu coração. Não gira em torno do seu eu, sabe? Não, o centro do universo não é você, querido. Não, temos que parar de ter essa vista. Nós temos que ter em vista aquilo que é do outro e não somente aquilo que é nosso. Cuidar do outro, cuidar daquilo que é nosso também, mas também nos preocuparmos com aquilo que o outro esteja sofrendo, padecendo, sofrendo, lutando, orando pelas pessoas, mantendo comunhão, ajudando, apoiando, desenvolvendo amizades sadias, tendo essa humildade do ponto de vista de Jesus, dentro do estilo de vida de Jesus. Olha o que Paulo fala no versículo 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Você vai entender, o sentimento de humildade. Humildade significa autoesvaziamento. É você deixar de parar de se inflar, de querer ficar se achando para os outros, querendo ser alguém que você não é. Não, querido, seja você mesmo, seja autêntico, seja verdadeiro. Entenda que você é aquilo que você é. E ali está o seu valor. O seu valor não está somente em você, o seu valor está inserido dentro do coração de Deus. E a maneira como Deus enxerga o seu coração. Por isso é importante o nosso coração estar conectado a Deus e esse sentimento que Jesus teve de autoesvaziamento, ou seja, de humildade. Olha o que diz o versículo 6, pois ele, ou seja, Jesus Cristo, que acabamos de falar, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não foi nem para cima, ele não se inflou, não, ele se autoesvaziou. Ele se abdicou das suas características divinas, tomando ali a forma de servo. Claro que se manteve como um ser divino, mas muitas das suas virtudes e qualidades, ele se autoesvaziou. Ele abdicou no momento em que ele estava como servo, como homem aqui na terra. É o que a teologia chama de kenosis, o autoesvaziamento de Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, apesar de ser. Antes, diz a palavra de Deus no versículo 7, a si mesmo se esvaziou. Sabe, meu irmão, aqui está um dos grandes segredos para os relacionamentos. Não nos inflarmos diante das pessoas, mas nos auto-esvaziarmos.
Ele, Jesus, a si mesmo se esvaziou. Ele não se inflou, ele se esvaziou. Ele se humilhou, é o que diz a palavra de Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, ou seja, ele se identificou com os homens. Não é à toa que o título de Jesus é Filho do Homem. Sabe por que é Filho do Homem? Porque ele se identificou até em um dos seus títulos humanos, ele se identificou conosco, ele se fez em forma de homem, ele tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens para ser o nosso representante diante de Deus na cruz do Calvário e também no poder da ressurreição. Se tornou semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, ou seja, Deus se tornou carne, habitou entre nós, se fez em figura humana. E no versículo 8 ele diz, e a si mesmo se humilhou. Se humilhou, ele se humilhou a si mesmo, ele se auto-esvaziou. Ele não se inflou. Apesar de ser Deus, ele se rebaixou à condição humana de servo. Ele encarnou na figura humana, foi semelhante aos homens, foi reconhecido como uma figura humana, se humilhou e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Olha que coisa linda. Olha o princípio tremendo do que foi Jesus. Ele foi obediente ao Pai. Tudo que ele fazia era em submissão ao Pai Celestial. Ele mesmo fala, as palavras que vos tenho falado não vêm de mim, mas sim aquilo que eu aprendi com meu Pai, eu reparto com vocês. Aquilo que eu aprendi com meu Pai, eu falo para vocês. Ou seja, nós vemos o Filho o tempo todo em submissão ao Pai, guiado pelo poder do Espírito Santo, a Trindade bendita ali se tornando carne, habitando entre nós, e Jesus se tornando obediente até o fim. Por isso, irmãos, nós temos que aprender com Jesus a sermos obedientes, a sermos fiéis a Deus, fiéis ao nosso Pai Celestial, até o fim, com humildade, com autoesvaziamento e com obediência. Não nos importando se às vezes nós temos que nos tornar menores, para que Ele seja o maior na nossa vida. Como diz João Batista, né? Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele apareça e que eu me constranja, né? Com o seu amor, com a sua graça. João Batista, ele entendeu o que é o autoesvaziamento. Quando Jesus chegou, ele se apagou, ele diminuiu, ele sumiu. E não se importou com isso, porque quem merecia toda a honra, toda a glória era Jesus de Nazaré. O Cordeiro de Deus, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Jesus, assim eu e você, temos que ser obedientes até a morte. Temos que ser obedientes até o fim das nossas vidas, para que possamos, como Jesus aqui, pelo que também Deus, no caso de Jesus, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se queremos ser como Jesus, se queremos fazer a diferença na vida das pessoas, se queremos marcar as pessoas com a vida de Cristo que habita em nós, se queremos manifestar a glória de Deus na vida das pessoas, precisamos ser obedientes até a morte. E morte de cruz no caso de Jesus, no nosso caso, nos crucificando diariamente, morrendo para nós mesmos e obedecendo a sua palavra, nos submetendo ao nosso Pai Celestial, para que através da nossa humildade, da nossa humilhação, sejamos exaltados por Deus e glorificados no dia em que Jesus voltar. E Jesus está voltando para te buscar, para me buscar, para nos buscar, se tivermos esse coração de Jesus. Um coração que se auto-esvazia, um coração humilde e um coração obediente até o fim. A Bíblia Sagrada diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. A Bíblia Sagrada também diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Se você tiver humildade no seu coração, entender isso que nós estamos falando, você pode ter certeza, você está seguindo os passos de Jesus. Você vai se tornar um discípulo de Jesus. Abra o seu coração para Jesus e você vai ver como Deus será glorificado na sua vida e Deus vai exaltar você. Se você honrar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua vida, querido, Deus honrará você. E Deus abençoará você tremendamente, você, a tua casa, a tua família, e tudo que você colocar às suas mãos será abençoado pelo nosso Senhor.
Deixa eu lançar aqui um convite para você também. Venha nos visitar na Avenida Rotary 3977, Jardim dos Príncipes, em Umuarama, Paraná. A Igreja Batista Betel de Umuarama está de braços abertos para te receber. Se você também quiser assistir os nossos cultos ao vivo, conhecer as nossas programações, assistir os nossos vídeos devocionais e todo o material que nós temos disponível para você, mais de 1.300 vídeos para abençoar o seu coração, entre no site www.betelonline.com.br e o nosso Facebook, meu Facebook pessoal é youtube.com/prgiovanni, onde você será abençoado, agraciado com palavras extraordinárias de Deus para o seu coração e para a sua vida. Que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Abra o seu coração para Jesus. Ele quer transformar você. Lembre-se disso. Jesus te ama. Jesus tem poder para salvar você, restaurar a tua vida e transformar a sua história em uma história abençoada pelo poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém e amém.